Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 16 horas em São Paulo. Esse jogo tem transmissão da TV Brasil, aquele horário bem gostoso para quem trabalha, né? Mas enfim, a essa altura do campeonato já estamos acostumados. Um jogo muito difícil, mais um confronto direto. O Palmeiras, nesse momento, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Um jogo que vale muito para o Palmeiras, objetivamente, na tabela. Talvez valha menos para o Cruzeiro nesse sentido, mas acho que simbolicamente vale muito. E é sobre isso que eu vou falar no pré-jogo de hoje. Eu não sei se vocês já olharam a tabela do Campeonato Brasileiro. Se não tiver olhado, vai lá no Central da Toca e dá uma olhada, né? Vocês vão descobrir que o Cruzeiro precisa de 50% de aproveitamento de pontos nesses 4 jogos que lhe restam para assegurar a primeira colocação geral do Campeonato Brasileiro. E aí a gente está falando desse confronto contra o Palmeiras de amanhã, fora de casa, 2 confrontos em casa contra o 3B e o Sport, e aí a gente fecha o campeonato contra o Corinthians também em São Paulo. Diante desse cenário, é bastante factível a gente imaginar que o Cruzeiro vai confirmar pelo menos 50% desses pontos nos jogos que ele tem dentro de casa. É evidente que o jogo é jogado, a gente tem que ter muito respeito pelo adversário e entrar com muita seriedade para confirmar esses pontos, mas fato é que 3B e Sport disputam um campeonato diferente do campeonato do Cruzeiro, e jogando em casa, num gramado em que elas já estão acostumadas, com o apoio do torcedor, não dá para pensar em outro cenário que não sejam 6 pontos nesses jogos na Arena Gregorão a partir da semana que vem. Diante disso, qualquer um dos resultados possíveis amanhã contra o Palmeiras não altera muito aquilo que a gente construiu até aqui. Acho que pontos corridos tem um pouco disso, né? Você faz uma campanha como essa que o Cruzeiro fez, ela te permite a tal da gordurinha para você administrar, e se você tropeça aqui e ali, isso acaba não sendo um grande problema. E a gente chegou nesse ponto do campeonato, né? Independente do que acontecer amanhã, eu acho que afeta muito pouco, para não dizer nada, do ponto de vista da tabela, né? Dos nossos objetivos dentro do campeonato. Em contrapartida, o Palmeiras precisa muito vencer, porque a briga ali do segundo colocado para baixo, ela tá ponto a ponto. E a gente sabe que nessa fase do Campeonato Brasileiro, é fundamental você buscar a melhor colocação possível, porque você avançando e no caso do Palmeiras, do Corinthians, da própria Ferroviária, do São Paulo, não existe uma questão se esses times vão se classificar ou não. Talvez treinadores, atletas não vão falar isso abertamente, mas a gente sabe que todos eles já estão basicamente classificados, né? E internamente eles sabem que estão classificados. Agora é uma questão de buscar a melhor colocação possível para que possam, avançando, quarta, semi, etc., decidir em casa, né? Sempre ao lado do seu torcedor. Então, qualquer ponto faz muita diferença, em especial para essas equipes que estão brigando ponto a ponto ali. O Palmeiras é uma dessas. E jogando em casa contra o Cruzeiro, fundamental que o Palmeiras busque esses 3 pontos. Vem de um empate contra o Inter fora de casa, né? Eu até acho que o Inter melhorou bastante com o Maurício, então eu não sei se dá para considerar um tropeço, né? Pelo fato do Palmeiras ter feito esse jogo lá no Rio Grande do Sul, mas fato é que precisa buscar pontos, se quiser realmente deslumbrar uma melhor colocação no campeonato, porque a gente tem Corinthians muito forte, São Paulo muito forte, Ferroviária teve uma queda aí em termos de pontuação e colocação, mas a gente sabe também que é um grande time e deve seguir pontuando no campeonato, então eu acho que para o Palmeiras é um jogo, assim, fundamental, né? Fundamental pensar nos 3 pontos, vencer o Cruzeiro dentro dos seus domínios. Não vai ter o apoio do seu torcedor, né? Saiu essa notícia aí hoje que o jogo vai ser de portões fechados, um embrólio aí entre o Palmeiras e a Federação Paulista, mas fato é que, independentemente disso, pelo elenco que tem, o Palmeiras vai com tudo em busca dos 3 pontos e precisa de mais. E aí, como eu disse, né, do ponto de vista de tabela, eu acho que é um jogo que possivelmente não vai fazer tanta diferença para nós, e aí falar essas coisas dá uma zica danada, né? Aí perde para o 3B e para o Sport, depois eu que tenho que ouvir. Mas enfim, fato é que fazendo projeções, um revés amanhã diante do Palmeiras ou um empate, não tende a fazer tanta diferença para nós do ponto de vista de tabela e da colocação. O que eu acho é que, simbolicamente, animicamente, você vencer adversários dessa prateleira é muito importante, em especial para uma equipe que tem, esse ano, de fato, se afirmado como uma das equipes que briga nessa faixa de tabela, que briga por títulos, né? Se a gente analisar o início do ano, o início da temporada, ninguém colocava o Cruzeiro como candidato sério ao título do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive eu, tá? Você recuperar aí o primeiro vídeo aqui do canal, eu falava que, pela reformulação do elenco, por mais que o nosso elenco tivesse melhorado muito, e eu entendia que nos colocava no mesmo patamar dos outros elencos, é uma reformulação muito profunda, onde você encerra o contrato e não renova com mais de 10 atletas e traz mais de 10 atletas para o seu elenco, até todo mundo se adaptar. Eu entendia que, por mais que o trabalho do Jonas e da comissão técnica não começasse do zero, começava uns degraus bem abaixo, assim, de outras equipes. Essas outras equipes são as de São Paulo, né? Então, nada fora da realidade, assim, o Cruzeiro não ter sido colocado como um dos grandes favoritos, postulantes ao título do Campeonato Brasileiro.
A questão é que a campanha é fantástica, o time encaixou muito rápido e agora precisa se afirmar nesse lugar, né? E acho que o jogo contra a Ferroviária já foi um enorme cartão de visitas nesse sentido. A nossa partida contra o São Paulo lá no início do campeonato, para mim, tinha sido uma partida muito boa também. Já falei várias vezes, aquele primeiro tempo ali, para mim, sem bola do Cruzeiro é muito bom. Segundo tempo a gente sofreu bastante, parecia até que fisicamente a gente estava bem abaixo do time do São Paulo ali no segundo tempo, só que ficou empatado, né? Então é aquela coisa, né? O resultado, querendo ou não, conta muito. Então fica para mim a expectativa de ver como o Cruzeiro vai se comportar, entendendo que uma vitória nesse confronto contra o Palmeiras, ela pode não ter tanto impacto na tabela e na nossa colocação final no Campeonato Brasileiro. A tendência é que a gente não precise desses 3 pontos ou de 1 ponto que seja contra o Palmeiras. A questão é que eu acho que, do ponto de vista de confiança e anímico para o time, para a torcida, para todo mundo, seria importante demais você vencer esses adversários com quem você quer se encontrar ali na frente, né? E se a gente realmente almeja coisas grandes no Brasileirão, na Copa do Brasil, que vem logo aí na sequência, certamente são esses clubes, essas camisetas que a gente vai ter pela frente e que a gente vai precisar vencer. Então, nada como começar vencendo agora, né? Fora de casa e num jogo que certamente vai ser muito difícil. Acho difícil não tratar o Palmeiras como favorito, jogando em casa e precisando demais do resultado, como eu falei. O Palmeiras tem excelentes valores individuais, jogadores de seleção, é um time muito intenso, muito bem encaixado, tem uma excelente treinadora. A questão é que eu acho que, assim como não vai ser fácil para a gente, também não vai ser fácil para elas, né? O Cruzeiro tem construído isso e acho que se faltava uma grande vitória em um desses confrontos para a gente poder olhar olho no olho, não falta mais, né? O que a gente fez sábado ali no Castor deixa muito claro que o Cruzeiro é um adversário que deve ser muito respeitado sempre, né? Em relação ao jogo em si, eu imagino que até pela necessidade, por jogar em casa, o Palmeiras deve buscar ser protagonista do jogo, deve ter mais posse de bola, deve buscar mais o ataque. E aí eu acho que a gente consegue tirar boas vantagens disso. O Cruzeiro é um time que, quando sobe as suas linhas de marcação, incomoda bastante o adversário, né? Tem uma ótima capacidade de fazer isso. E a gente viu isso contra a Ferroviária, por exemplo, ali no primeiro tempo, né, que é o que eu lembro do jogo. Quando o Cruzeiro sobe essas linhas, marca as linhas de passe do adversário, dificulta essa saída de bola, ele normalmente consegue recuperar a posse nessa zona bem perigosa e criar boas oportunidades de gol, né? O nosso primeiro gol diante da Ferroviária, por exemplo, sai dessa forma. Então, pode ser um jogo bem interessante para nós nesse sentido. Se a gente conseguir encaixar essa pressão alta e dificultar a saída de bola do Palmeiras, acho que a gente tem bons caminhos. E fica também a curiosidade para saber o time que vai a campo. Acho que a Haas volta, né? Não tem por que não voltar. E aí é a questão da Bianca. Ninguém sabe. Saíram algumas notícias e tal, mas o clube não falou nada oficialmente. E o clube não tem nem divulgado, assim, imagens do treino, vídeos, como normalmente faz. E eu acredito que muito de uma maneira proposital mesmo, né? Para não confirmar se Bianca está treinando, se vai para o jogo ou não. Acho que nesse tipo de confronto, tudo que a comissão técnica puder utilizar, né, a seu favor, ela vai utilizar, e eu entendo como uma maneira de jogar uma dúvida aí na turma do Palmeiras, né. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que não vai para o jogo, porque o jeito que ela saiu no sábado, assim, muito, muito chateada, me assustou bastante, acho que todo mundo, né. Claro que pode ter sido mais pelo susto e pela frustração de ter saído do jogo, mas eu tenho para mim que a atleta normalmente sabe quando é um negócio mais grave, então, enquanto o clube não divulgar o que foi, eu vou ficar meio que com esse sentimento. Eu imagino que não jogue amanhã, e aí fico na curiosidade para saber quem ganha a vaga dela ali de segundo atacante, né? Pode ser a Sochor, que inclusive foi a substituição que o Jonas fez lá diante da Ferroviária, mas tem a Marília que pode jogar por ali também, né? A questão é que a Marília não começou na ala direita contra a Ferroviária, ela entrou ali no segundo tempo. Eu não sei se a Marília tem condições de fazer 45, 60 minutos. Se o Jonas falou alguma coisa sobre ela nesses últimos jogos, nessas últimas entrevistas, eu perdi, porque eu não lembro dele ter respondido nenhuma pergunta sobre ela. Fato é que ela não foi titular, né, na ala direita, onde normalmente ela tem jogado. Então, eu fico me questionando, assim, se ela tem condições de começar o jogo. Se tiver condições de começar, de fazer 45, 60 minutos, eu acho que é uma atleta que vale olhar com muito carinho. Acho que a Marília, perto do gol, é muito perigosa, muito impactante. Ela tem uma capacidade de atacar o espaço, né, que é muito única, e não à toa ela é uma jogadora de seleção brasileira, e com a pouquíssima idade que ela tem, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai perdê-la, né, para o mercado internacional, assim como foi com a Rebeca. Então acho que a gente ganha bastante com ela à disposição e jogando perto do gol. Só que a Sochor também tem muita qualidade, né, cara? A questão é que são características diferentes entre ela e a Marília, aí acho que vai depender muito do que o Jonas pretende, entende, o Jonas e a comissão técnica, né? O que eles entendem em relação ao adversário, como que a gente pode tirar maior vantagem do adversário, se é com as características da Sochor ou da Marília. Sendo uma ou sendo a outra, eu acho que a gente está muito tranquilo, né? E aí a importância de você ter um elenco que te oferece opções. Eu falo que sempre a gente precisa desencanar um pouco dessa ideia de time titular e reserva, porque num calendário como o do futebol brasileiro, é fundamental que você tenha muitas opções, né? E opções boas, que não deixem o nível do seu time cair.
É óbvio que a Bianca é uma craque geracional, se você tem a Bianca à disposição, você usa a Bianca, né? Não tem muito mistério, nisso aí o futebol é muito simples, mas ela não estando à disposição, essas sendo as nossas duas opções, ou as duas principais opções para a posição, eu acho que a gente tem todos os motivos para ficar muito tranquilo e acreditar num grande jogo por ali, seja da Sochor, seja da Marília. Mas aí fica a expectativa para ver se vai ser uma das duas ou alguma terceira opção secreta que eu não falei aqui. Mas aí a gente descobre às 15 horas de amanhã. E meio que é isso, né? Espero um jogo bem difícil, bem equilibrado. Acho que qualquer um dos 3 resultados possíveis de uma partida de futebol é bem factível, não seria nada de extraordinário. Mas confio muito no que o Cruzeiro de Garotas tem construído e tem demonstrado. E acho que sábado, vocês sabem, né? Eu só lembro do primeiro tempo. Se o time tiver jogado mal no segundo, não tem como eu saber, porque eu não lembro. Mas o que o time fez no primeiro tempo ali contra a Ferroviária me mostra que ele tem condições de ser competitivo e de encarar olho no olho qualquer adversário em qualquer circunstância. Então, eu espero mais um jogo muito justo do Cruzeiro. É um time que briga muito, que luta até o final e que dificulta bastante para os nossos adversários, né? Então, tomara que seja mais uma tarde inspirada aí do nosso querido Cruzeiro de Garotas e quem sabe a gente vir aqui para o pós-jogo para falar de mais uma vitória, né? Eu tô ficando mal acostumada. No dia que eu tiver que falar de derrota, vai ser difícil. Então é isso, Palmeiras e Cruzeiro amanhã às 16 horas na TV Brasil. Vamos juntos!